Uma casa com 11 pessoas pega fogo. Os pais só conseguem resgatar 4 de seus 9 filhos. Os outros nunca tiveram seus corpos encontrados. Nos anos que se seguem, a família começa a receber cartas que indicam o suposto paradeiro dessas crianças. Parece um roteiro de filme de terror, mas não. Isso aconteceu nos Estados Unidos na noite de Natal de 1945. Este é um dos diversos casos de crimes assustadores que nunca foram resolvidos pelos investigadores. Neste vídeo você vai conhecer 10 mistérios que nunca foram solucionados. Mas antes, não deixe de se inscrever no nosso canal, se você ainda não se inscreveu, e ativar o sino de notificações, assim você não vai perder nenhum vídeo novo. Número 10. O assassino de Hinterkaifeck. Esta é quase uma história de um fantasma assassino. No ano de 1922, uma série de assassinatos estranhos ocorreram em torno da fazenda Hinterkaifeck na Alemanha. Primeiro houve uma série de incidentes estranhos. Seus moradores achavam pegadas na neve ao redor da casa. Barulhos no sótão, apareciam jornais que ninguém havia comprado, chaves sumiam. Uma das empregadas até se demitiu alegando que a fazenda era mal assombrada. Algum tempo depois, os vizinhos sentiram falta da família que residia na fazenda, aparentemente sumida. Então resolveram investigar o que havia acontecido. Eles encontraram a família morta. Alguns membros foram arrastados até o celeiro e mutilados com um machado. A filha mais nova sobreviveu ao ataque, mas sangrou até a morte. A polícia nunca achou o responsável, embora houvesse fumaça saindo da chaminé e comida faltando na geladeira. Número 9. O desaparecimento das crianças Sawyer. Na noite de Natal de 1945, a família Sawyer acordou assustada ao perceber que a casa na Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos, estava pegando fogo. Na correria, a família conseguiu tirar 4 das 9 crianças de dentro da casa com segurança. O pai foi em busca de uma escada para retirar as outras 5 que estavam no andar de cima. A escada havia sumido. O pai foi pegar a caminhonete que não dava partida. Tentaram ligar para o corpo de bombeiros, mas não tiveram resposta. A água dos barris estava congelada. Em certo momento, os vizinhos viram a fumaça e foram em busca dos bombeiros, que só chegaram 7 horas após o incêndio. Não restou nada da casa e os restos dos corpos das crianças nunca foram encontrados. Nas semanas que antecederam o incidente, a família recebeu 2 ameaças de que a casa iria pegar fogo. No dia, um dos filhos mais velhos notou um homem na estrada observando as crianças mais novas voltarem para casa depois da escola. Desde o incêndio, a família recebeu diversas cartas com informações de que os filhos mortos foram vistos em diferentes cidades dos Estados Unidos. Número 8. A tripulação de Sarah Joe. Em 1979, 5 homens e um pequeno barco chamado Sarah Joe saíram para pescar no Havaí. Devido a uma tempestade, nunca retornaram. Diversas buscas foram feitas, mas nada foi encontrado. 10 anos depois, em 1989, o barco foi encontrado em uma das Ilhas Marshall. Ao lado havia uma cova rasa com os ossos de um dos pescadores.
O estranho é que oceanógrafos estimam que levaria cerca de 3 meses para o barco percorrer o caminho entre as ilhas, o que significa que o barco, Cova ou o resto da tripulação deveria estar nas Marshall quando o governo fez as buscas em 1983. Ou tudo foi levado para lá depois. Número 7. O desaparecimento dos Guardiões do Farol. Em uma ilha remota fora da costa da Escócia, 3 sentinelas de um farol viviam em ambiente pacífico. No dia 6 de dezembro de 1900, um barco de suprimentos desembarcou na ilha e viu que estava deserta. 2 dos 3 casacos à prova d'água estavam sumidos e o jantar estava pela metade sobre a mesa. Foi encontrado também um diário, que descrevia uma longa tempestade. Ela teve tanto impacto sobre os homens que deixou um mudo e o outro em estado de pânico, chorando permanentemente. A suspeita é que o terceiro tenha sido levado para o mar durante a tempestade e morrido afogado. O curioso é que a tempestade descrita no diário nunca aconteceu. Número 6. Assassinatos de Villisca Axe. Quando a família Moore retornou para casa depois da igreja, na noite do dia 10 de junho de 1912, na pacata cidade de Villisca, no estado de Iowa, todos foram dormir ao chegar. Na manhã seguinte, os vizinhos encontraram os 2 pais, os 4 filhos e 2 amigas mortos, mutilados com um machado. Não havia sinais de arrombamento, e apenas uma das crianças estava fora da cama. Acredita-se que o assassino entrou pelo sótão enquanto a família estava na igreja e aguardou até dormirem. Uma das pistas foram os restos de cigarros encontrados no local. Muitos suspeitos foram questionados ao longo dos anos, mas o crime nunca foi solucionado. A casa está aberta para visitação e você pode até passar a noite, se tiver coragem. Número 5. O incidente de Dyatlov Pass. No dia 2 de fevereiro de 1959, um grupo de 9 universitários foi acampar por uma noite nas montanhas Ural, na Rússia. Quando não chegaram ao seu destino, uma equipe de busca foi enviada ao local. Eles encontraram a barraca rasgada de dentro para fora. Os corpos estavam congelados na neve, todos de roupa íntima e alguns sem os sapatos. A causa da morte foi hipotermia. Apesar de 3 dos 9 apontarem outros problemas, um deles havia sofrido traumatismo craniano e o outro teve a língua cortada. Ninguém sabe o que aconteceu até hoje. Número 4. As gêmeas Pollock. Em 1957, as irmãs Joanna Pollock, de 11 anos, e Jacqueline Pollock, de 6, morreram tragicamente em um acidente de carro em Northumberland, Inglaterra. Um ano mais tarde, a mãe delas deu à luz a 2 gêmeas, Jennifer e Gillian. A família mudou-se para outra casa quando as gêmeas tinham 3 meses de idade. Logo, os pais começaram a notar fatos estranhos nas meninas. Jennifer tinha sinais no corpo no mesmo lugar aos de Jacqueline, morta no acidente. Até aí tudo bem. À medida que o tempo passa, as coisas vão ficando mais assustadoras. Os pais deram os brinquedos de Joanna e Jacqueline para as gêmeas. Surpreendentemente, elas eram capazes de nomear corretamente cada ursinho de pelúcia e boneca que as falecidas possuíam.
A família então voltou para sua antiga casa quando as gêmeas tinham 4 anos de idade. As meninas reconheceram os lugares que nunca tinham visto antes. O Dr. Ian Stevenson, um renomado psicólogo, estudou o caso e concluiu que este poderia ser considerado a reencarnação das 2 irmãs falecidas. Número 3. As mortes do Zodíaco. Eu gosto de matar as pessoas porque é divertido. Esta é uma das frases criptografadas que foram enviadas ao jornal de São Francisco por um homem que se chamava Zodíaco. Por um longo período de 1969, um serial killer aterrorizou a Baía de São Francisco, matando 5 pessoas ou talvez mais. Tudo começou quando um casal foi assassinado com uma arma de fogo, enquanto estavam sentados dentro do carro em um local de encontro de jovens casais em 20 de dezembro de 1968. Nos 10 meses seguintes, o assassino voltou a atuar atirando em um casal em uma praça pública, amarrando e esfaqueando um outro homem e uma mulher perto de um lago e disparando na cabeça de um taxista. O assassino brincou com a polícia e com os jornalistas durante todo o tempo. Ele denunciou alguns crimes e mandou algumas cartas codificadas aos jornais, usando uma cruz e um círculo como símbolo. Em um determinado momento, ele enviou um pedaço de uma camiseta ensanguentada para provar que ele era realmente quem dizia ser. Além disso, ele ameaçou atirar em um ônibus escolar cheio de crianças. As investigações duraram anos. Houveram muitos suspeitos, mas o assassino nunca foi pego. Número 2. O Estuprador do Leste. Um homem ainda não identificado foi o autor de pelo menos 50 estupros e pelo menos 10 assassinatos entre 1976 e 1986, nas regiões norte e sul da Califórnia. Isso por si só torna esse um dos crimes mais bizarros da lista e que, até hoje, não foi solucionado. Mas o que dá um tom ainda mais assustador a esses crimes é que, no início, acreditava-se que 2 pessoas distintas cometiam crimes parecidos nas 2 regiões. O problema, no entanto, é que amostras de DNA provaram em 2001 que se tratava da mesma pessoa. O único registro que a polícia conseguiu encontrar desse homem é uma mensagem de voz de 30 segundos que ele deixou gravado na secretária eletrônica de uma de suas vítimas. Eu vou matar você. Eu vou matar você. Enquanto respirava pesadamente com uma música assustadora de fundo. Número 1. O Açougueiro Maluco de Cleveland. Os crimes aconteceram entre 1934 e 1938. Um homem cuja identidade nunca foi descoberta assassinou 13 pessoas em 4 anos. Mas sabe o que torna essa série um dos crimes mais bizarros que se tem notícia? O fato de o açougueiro maluco, como passou a ser chamado assassino, decapitar suas vítimas ainda vivas e guardar suas cabeças como parte de uma coleção. Na época, o xerife de Cleveland chegou a prender um suspeito, mas o cara se matou enquanto estava sob custódia, aguardando julgamento. O mais interessante de tudo é que os registros oficiais dos casos também desapareceram. E aí, você concorda com a nossa lista? Comente abaixo para que possamos melhorar cada dia mais. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho, assim você será notificado sempre que lançarmos novos conteúdos. Siga-nos nas redes sociais. Até o próximo vídeo.